Mulher, esse vídeo é muito sério. Existem hábitos simples que você pode estar fazendo todos os dias que podem estar prejudicando o desenvolvimento do seu bebê. Olá, mulher, eu sou Juliana Lucena, fisioterapeuta pélvica, acadêmica de medicina e mãe de 2. Aqui nesse canal você vai encontrar muita informação valiosa sobre a gestação, o parto, pós-parto e a maternidade em geral. Muitas coisas eu tenho certeza que você já imagina que não faz bem para o seu bebê, como tomar bebida alcoólica, fumar, tomar alguns medicamentos. Isso você já imagina e provavelmente eu espero que você não esteja fazendo. Mas o problema é que existem coisas simples que a gente faz no dia a dia, de forma às vezes até automática, e a gente não imagina que também pode prejudicar o bebê que está sendo formado. Então é por isso que eu te trouxe esse vídeo, para que você saiba quais desses hábitos você deve evitar para garantir a saúde, o bom desenvolvimento do seu bebê. E o primeiro hábito, que é muito simples e muito comum da gente fazer, é não dormir a quantidade de horas adequada. O tempo certo adequado para uma gestante dormir é mais que 8 horas, ou aquele número de horas que você percebe que você fica descansada durante o dia, mas não menos de 6 horas de duração do seu sono. Eu vejo que muitas mulheres estudam, trabalham, têm múltiplas funções e acabam negligenciando essa parte do sono. Eu mesma fui uma gestante que fiz isso e eu me arrependo profundamente, porque eu não me organizava tão bem e acabava ficando acordada até muito tarde para estudar, para fazer outras tarefas, levantava muito cedo e achava que estava tudo bem, que na verdade o bebê estava ali dentro, podendo dormir a hora que ele quisesse, que isso não traria nenhum impacto. Mas hoje vários estudos mostram que isso não é verdade. A gestante que não dorme bem, ela apresenta picos de cortisol, ela tem esse hormônio aumentado na corrente sanguínea dela. E o cortisol, ele é um hormônio do estresse. Ele fica circulando pelo corpo da gestante e acaba chegando no bebê. Então a gente tem um hormônio relacionado ao estresse em um bebê que está em desenvolvimento. Esse hormônio começa a atrapalhar várias vias metabólicas que são importantíssimas para o desenvolvimento saudável dessa criança. Então a gente vai ter um bebê que é mais agitado, um bebê que fica com aumento de frequência cardíaca, e a gente pode ter até complicações no desenvolvimento neurológico, por exemplo. É algo muito sério, você precisa priorizar o seu sono. E aí você provavelmente pode estar pensando: mas eu não tenho tempo, eu preciso de fato fazer isso. Mulher, tudo na vida são prioridades. Durante a gestação, em alguns momentos, você precisa colocar a sua gestação como prioridade. Eu não vou nem dizer que em todos os momentos você precisa colocar a sua gestação como prioridade, porque isso é um sonho, é uma utopia, não é a realidade. Tem momentos que mesmo cansada a gente precisa trabalhar, a gente precisa entregar um trabalho, a gente precisa assistir uma aula, isso acontece. Mas você precisa se organizar para que você tenha essas horas de sono, para que você pense depois de outra forma, você peça ajuda para alguém em algo que você precisa entregar, por exemplo, se organiza, mas coloque o seu sono como prioridade e utilize as horas do dia para fazer o que você precisa fazer. O segundo hábito muito comum que a maioria das pessoas tem e que quando engravidam continua mantendo é o sedentarismo. Sim, eu sei que você tá cansada de escutar que você precisa fazer exercício, mas talvez você não tenha compreendido ainda muito bem por que isso é importante. Por isso que eu preciso te contar que a atividade física regular durante a gestação vai te ajudar com o estresse, por exemplo. E eu não acabei de falar que o excesso de cortisol, que é o hormônio do estresse, faz mal pro seu bebê? Então, se você está constantemente estressada, isso está impactando no desenvolvimento do seu bebê. Então, você fazer atividade física ajuda a regular esses níveis hormonais. Além disso, vai te ajudar no controle de peso, que é algo importantíssimo durante a gestação. O excesso de peso está relacionado ao diabetes gestacional, que é uma doença que pode trazer vários impactos para você e para o seu bebê. Você, por exemplo,
talvez não saiba, mas muitas mulheres que desenvolvem diabetes gestacional e não se cuidam e não tratam, elas podem permanecer diabéticas depois da gestação. Isso é algo muito sério. Além disso, o bebê pode ter um excesso de crescimento, ficar acima do peso, que vai dificultar no parto dele. Quando ele nasce, ele pode ter hipoglicemia, que é algo extremamente perigoso para o bebê. Também está relacionado a malformações. O excesso de peso também está relacionado à pré-eclâmpsia, à eclâmpsia, que são doenças que apresentam picos de pressão arterial, que pode trazer mortalidade para a mulher, mortalidade para o bebê. Isso é muito grave. E a gente acha que é uma coisa muito simples. A gente está acostumado a ficar ali no sofá, a só trabalhar sentado o dia inteiro, voltar para casa dormir e ficar repetindo isso. Mas você não sabe que você está colocando a sua vida e a vida do seu bebê em risco. E quando eu falo sobre isso, eu fico muito emocionada porque eu já atendi mulheres no pré-natal que não seguiram essas recomendações, continuaram sedentárias, se alimentando muito mal e perderam a vida no parto. E eu tô falando no plural porque foi mais de uma, tá? Desenvolveram pré-eclâmpsia, eclâmpsia, não sobreviveram e deixaram seus bebês sem mães. Aí você pode estar pensando assim, nossa, ela tá fazendo um terrorismo. Só quem acompanha de perto sabe que não é um terrorismo, sabe? Eu tô te falando a realidade mesmo. E quando a gente espera esses problemas chegarem, é muito mais difícil. Então o ideal seria que a mulher, quando ela pensasse em engravidar, ela já não ficasse mais sedentária. O ideal mesmo é ninguém ser sedentário nessa vida. Mas a mulher que está planejando uma gestação, ela já deveria começar a fazer seus exercícios. E se ela descobriu que está grávida e não começou antes, começar a partir de agora. Não tem problema iniciar uma atividade física durante a gestação. Pode ser uma caminhada, pode ser uma ginástica em casa, pode ser academia, se você já faz, se você gosta. Ou então vai por obrigação, eu vou por obrigação, eu vou por conta da minha saúde. Então esse deveria ser o pensamento, encarar o sedentarismo como um problema mesmo, como algo que deve ser combatido durante a gestação. E além disso, a gente tem tantas mulheres que chegam no final da gestação reclamando: eu não consigo dormir. Com certeza vai ter uma mulher que já ia comentar isso aqui embaixo. Você falou de dormir 8 horas por noite, eu não consigo, impossível, eu não tenho posição, minhas costas doem, minha barriga tá muito grande. Provavelmente essa mulher não fazia atividade física. Ela não faz atividade física, tá? Ela não tá controlando o peso dela, ela tá com a coluna doendo porque ela não tem musculatura para suportar essa barriga, tá jogando toda a pressão na coluna dela, ela tá inchando demais porque ela ficou parada o tempo todo durante a gestação, não se alimenta bem. Então assim, não dá pra você se alimentar mal, não se movimentar e querer chegar lá no final da gestação super bem. Aí quando vocês veem uma gestante na academia com 9 meses de gestação, vocês acham um absurdo. Como assim essa mulher tá fazendo agachamento com peso na barra? Que pecado! Vai fazer mal pro bebê? Não, vai fazer mal você ficar no sofá. Então assim, hoje eu tô aqui entregando tudo, falando tudo. Eu acho um absurdo as mulheres continuarem sedentárias durante a gestação, porque estão correndo riscos de vida para ela e pro bebê. E eu sempre falo pra você, se você estiver gostando desse vídeo, deixar um curtir pra mim aqui embaixo, mas hoje o comando vai ser diferente. Se você acha que você precisava ouvir algumas dessas coisas, deixe curtir pra mim aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outra mulher que você sabe que também precisa ouvir tudo isso que eu tô falando. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e me siga nas outras redes sociais. Eu sempre tô falando sobre gestação e parto em todas elas. Outro hábito comum que pode influenciar negativamente no desenvolvimento do seu bebê é o consumo de café. Eu já comentei em outro vídeo de forma detalhada sobre o café, mas há até em algumas literaturas uma quantidade máxima que é recomendada por dia de cafeína. Lembrando que não é só o café que tem cafeína, já tem outros alimentos que também tem, Coca-Cola, chocolate. Então você precisa observar o que você está
recomenda, a quantidade que você está ingerindo de cafeína no seu dia a dia e tomar muito cuidado, porque a cafeína é uma substância estimulante e a cafeína passa para o seu bebê por meio da placenta. Então é como se o seu bebê também estivesse tomando uma xícarazinha ali de café. E sendo uma substância estimulante, aumenta a frequência cardíaca desse bebê, deixa ele mais agitado. É relacionado inclusive a trabalho de parto prematuro, que é um problema muito sério. Portanto, toma cuidado com o hábito de tomar um café. Além disso, existem muitas mulheres que tomam aquele cafezinho depois da refeição. E qual é o problema de tomar o café depois da refeição, principalmente depois de uma refeição principal como o almoço? Porque o café atrapalha na absorção de nutrientes e aí existem aquelas gestantes que estão lutando com a anemia a gestação toda e sempre estão tomando a xícara de café depois de almoçar e não tá absorvendo o ferro da alimentação. Então isso é muito sério. Toma muito cuidado com esse hábito de tomar café. E eu não preciso nem falar que o café depois das 15 horas já pode influenciar no sono e atrapalhar lá naquela primeira dica, né? Mas se você não sabe, já estou te avisando, o café atrapalha a mulher dormir. Então não é pra essa mulher tomar café, principalmente à noite. E assim, depois das 15 horas da tarde já pode influenciar, então evita. E o último hábito comum que pode trazer riscos para o seu bebê é continuar usando os mesmos cosméticos que você usava antes de engravidar, sem saber se eles são seguros. Sim, existem cosméticos que não podem ser utilizados durante a gestação. Hidratantes, tinturas de cabelo, eu já imagino que você já sabe que não são indicados. É claro que existem alguns obstetras que liberam em algumas condições depois de algumas semanas de idade gestacional. Isso você tem que conversar com o seu médico. O que eu sempre sugiro para as gestantes é que elas peguem aqueles produtos que elas usam no seu dia a dia e levem sim para o seu médico o nome, a composição, se possível, para definir junto com ele o que é mais seguro. Agora, se você não quer fazer isso, tenta utilizar aquelas linhas que já são específicas para gestantes, porque aí realmente elas serão livres do que não é permitido. Um exemplo são os ácidos. Vários ácidos não são permitidos e existem inclusive shampoos que têm esses ácidos. Então isso é muito sério. Verifique o seu hidratante, o seu sabonete, o seu shampoo, o seu perfume e observe o que você pode utilizar de forma segura para que não atrapalhe no desenvolvimento, na segurança do seu bebê. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha tirado dicas valiosas para a sua saúde, para a saúde do seu bebê. Um beijo e até a próxima!